Olá pessoal, tudo bem com vocês, seguidores do canal Juliana Bertolozzi? Hoje, terça-feira, 13 de abril de 2021, dia agitado em Brasília. Aliás, essa semana promete ser bem agitada, né? CPI da pandemia, parece que vai rolar muita coisa por aí esses dias. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo a respeito de umas histórias que vocês devem estar vendo aí na mídia, talvez não esteja muito claro, sobre a ligação, telefonema do senador Jorge Cajuru ao presidente Bolsonaro. Essas gravações, as gravações foram divulgadas no domingo, dia 11 de abril, e ficou tudo meio obscuro, parecia que o presidente estava negociando com o senador para que a CPI, o escopo dessa CPI, na verdade, abrangesse também a apuração da conduta de prefeitos e governadores no combate à pandemia da Covid, não só a atuação do governo federal. Vamos entender um pouquinho mais essa história? Vem comigo, te conto tudo. Pessoal, mais uma vez a direita se surpreende com algo que não deveria mais causar espanto a mais ninguém, para falar a verdade. Depois de já termos visto os casos de Alexandre Fruta, Joyce Hasselmann, o Sérgio Morno, eu acho que mais um traíra, como o senador Jorge Cajuru, ora, isso não devia surpreender mais ninguém não, mas pelo jeito surpreendeu e precisa de algumas explicações. Vamos a ela. Bem, a elas, né? Bem, o senador Cajuru não passa de um oportunista, e um oportunista motivado. E alguém cuja carreira é bem duvidosa. Falemos um pouquinho sobre a carreira do senador Jorge Cajuru, como uma introdução aos fatos. E aí, então, vamos entender o que é que aconteceu, o desenrolar de tudo isso. Pode ser? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos começar por quem é o senador Jorge Cajuru. Olha, o Cajuru é um velho de guerra na política, ele é de Goiás. Aliás, se alguém perguntar para qualquer goiano o que eles pensam a respeito do Cajuru, ouvirão cada impropério. Bem, Cajuru era, na verdade, um locutor, e ele teve diversos problemas com a justiça, com o governador de Goiás na época, que era o Marconi Perillo. Em 2002, a rádio onde o senador era locutor, inclusive foi fechada por descumprimento à lei eleitoral. Nos anos 2000, o Jorge Cajuru chegou a comandar programas esportivos na Band, mas ele acabou sendo demitido por diversas polêmicas. Ele é conhecido por dar declarações polêmicas. Ele chegou a afirmar em um certo programa que ele tem 132 processos e é um recorde nacional. E ele se orgulha disso. Uma das maiores polêmicas de Jorge Cajuru, quando ainda atuava na área do esporte, foi em 2009, quando ele tinha um programa no SBT. E ele teve uma polêmica grande com o jornalista Boris Casoy, que é da Band. Cajuru fez críticas ao jornalista Boris Casoy, nem vem ao caso, não vamos
entrar nesse mérito, mas Boris Casoy, na época, fez uma declaração bastante interessante, que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas, essa frase de Boris Casoy, de 2009. Esse moleque chamado Cajuru, não sei que nome estranho é esse. Esse moleque não tem o direito de criticar ninguém. Antes de explicar para a população, antes de explicar para os seus telespectadores, por que ele telefonava para o bicheiro Cachoeira, pedindo dinheiro? Que dinheiro? Que favores ele prestou para o Carlinhos Cachoeira para telefonar e pedir dinheiro? Tá aí. Estão aí as gravações dele pedindo dinheiro insistentemente para o bicheiro Cachoeira. Coisa boa, não é? Cajuru rebateu Boris Casoy, chamando-o de pedófilo e fascista. É óbvio que Boris Casoy entrou com um processo com danos morais contra Cajuru, né? Aliás, ele não é o único. Inclusive, a apresentadora Luciana Gimenez entrou também com processo por danos morais. Jorge Cajuru teve de pagar R$40 mil de indenização, além de juros e correção monetária. Ele também foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto por ofender o jornalista esportista Milton Neves, e em maio de 2005 ele foi condenado a pagar 100 salários mínimos, ou seja, o equivalente na época a R$30 mil, ao governador de Goiás, Marconi Perillo. Então a gente vê por aí que o senador Cajuru não é lá flor que se cheire, certo? Bom, Cajuru é mais um daqueles fenômenos de uma subcelebridade que entrou para a política, como temos tantos exemplos por aí que eu nem vou precisar citar, né? Enfim, ele se tornou vereador e depois subiu, né? Ascendeu na política e hoje é senador. Vamos então ao episódio polêmico com Jair Bolsonaro. No domingo, dia 11 de abril, o senador Cajuru telefonou para Jair Bolsonaro como se ele tivesse fazendo um papel de bom moço, quisesse intermediar, dizer que ia conversar com os colegas senadores para que fosse aumentado o escopo da CPI, da pandemia, para que fossem incluídas investigações contra prefeitos e governadores. Bom, pessoal, considerando o histórico de Jorge Cajuru, que eu resumi brevemente aqui, a sua atuação política, que sempre foi marcada por gritarias, por a capacidade técnica, intelectual dele é baixíssima. O senador Jorge Cajuru é um populista, no pior sentido da palavra. Ele não tá nem aí com o quê? Com os anseios do povo. Ele simplesmente faz o que ele acha que vai fazer o povo gostar dele naquele dia, mas ele não tá nem aí. Na verdade, eu acredito, não só eu, outras pessoas acreditam que o senador Cajuru não faz isso por maldade ou porque ele tem grandes planos de derrubar o presidente. Na verdade, ele é um oportunista que gosta de aparecer. Porém,
o fato de ser um idiota oportunista não o exime da culpa pelos seus atos. Afinal, nada é mais perigoso na política do que um idiota motivado. O senador Jorge Cajuru telefonou para Bolsonaro e temos provas aqui, inclusive publicadas pelo Carlos Bolsonaro, de que as ligações partiram do celular do senador Jorge Cajuru e que ele teve a intenção de grampear o presidente. Portanto, pessoal, isso tudo é ilegal. Esse tipo de coisa não se faz. Cajuru fez tudo de caso pensado. Ele planejou, telefonou, grampeou o presidente e, além de tudo, fazia parte de seu plano divulgar as conversas. Vamos lá. A ligação telefônica entre o senador Jorge Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro, onde eles conversaram sobre essa CPI da pandemia e outros temas, vazou e caiu nas redes. É claro que o presidente diz, assim como ele disse já em diversas ocasiões, que essa CPI precisa ser ampla e tem de investigar governadores e prefeitos e, acima de tudo, o presidente Bolsonaro deixa claro que o governo federal não tem nada a temer. Ou seja, o próprio presidente admite que, se quiserem, que o investiguem, desde que a CPI seja completa. O presidente Jair Bolsonaro afirmou com todas as letras: nós não temos nada a esconder. Cajuru, então, concorda com o presidente, diz que está conversando com os colegas senadores para que seja ampliado o escopo dessa CPI, coletando assinaturas para que a CPI da Covid realmente tenha um escopo maior, e assume o compromisso de colocar estados e municípios nas investigações. O tiro que foi dado, na verdade, para atingir o presidente Bolsonaro vai sair pela culatra. Como Bolsonaro disse na conversa, o limão vai virar limonada. O senador Eduardo Girão, do Podemos, já conseguiu o número necessário de assinaturas para protocolar o pedido de criação de uma CPI mais ampla para investigar a conduta não só do governo federal, como o STF quer, mas também a conduta de estados e municípios no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. Eduardo Girão disse: com essa CPI, o Senado atende à determinação do Supremo, mas faz uma investigação mais abrangente, ou seja, atende o Supremo e não se apequena, recebendo uma interferência direta da Corte. Lembremos que na semana passada o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu monocraticamente, o que foi alvo de críticas pelo presidente Jair Bolsonaro, determinar que o Senado Federal, presidido por Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI da Covid. Foi, aliás, a proposta pelo senador Randolph Rodrigues, do Rede, que, por sinal, é um opositor daqueles do presidente Jair Bolsonaro. A CPI proposta pelo senador Randolph Rodrigues se destina a avaliar apenas o governo Bolsonaro. No entanto, os parlamentares criticaram a meta específica da comissão e decidiram que deveriam apurar também as ações de governadores e prefeitos de todo o país.
O próprio presidente não se opõe a ser investigado nas ações sobre o enfrentamento da pandemia, mas ele ressalta que o escopo dessa CPI deve sim incluir a atuação de prefeitos e governadores. Essa CPI mais ampla foi proposta ainda no começo de março pela bancada do Podemos e até o momento 32 parlamentares já assinaram o requerimento, que precisava somente de 27 signatários. O presidente do Podemos, Eduardo Girão, disse: vamos esperar pelo menos mais algumas assinaturas para protocolar o pedido, para que fique claro que a maior parte dos senadores prefere que quer uma investigação mais ampla. Em seu perfil no Twitter, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, comemorou a ampliação da CPI, dizendo: uma CPI ampla vai mostrar quem são os verdadeiros vilões da Covid. Inclusive, vai esclarecer para a população o que foi feito com o dinheiro enviado pelo governo federal e mais, abre a possibilidade de se investigar se todas as mortes são mesmo por Covid. Prints revelaram que foi Cajuru que ligou para Bolsonaro com a intenção de prejudicá-lo com um grampo, conforme revelou o filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que publicou prints, estou reproduzindo aqui, revelando que quem efetuou a ligação dessa conversa foi o senador Cajuru para grampear Jair Bolsonaro. Na imagem que foi salva no celular do presidente, os prints mostram duas ligações com a duração de 4 minutos. Uma às 13h39 do domingo, dia 11, e a outra no sábado, às 16h24. As duas sendo realizadas pelo parlamentar Cajuru. E o senador divulgou na segunda-feira o áudio dessas conversas com Bolsonaro. A ação gerou bastante polêmica. O Conselho de Ética foi acionado contra Cajuru. Flávio Bolsonaro vai representar uma ação contra o senador Cajuru no Conselho de Ética por gravar Bolsonaro, já que é uma conduta baixa e imoral. Flávio disse que a petição já está lastreada sob o argumento da quebra de decoro parlamentar e protocolou no Conselho de Ética uma representação contra o senador Cajuru pela sua conduta imoral, baixa e antiética de gravar o presidente da República sem o seu consentimento. E pior ainda, sem nenhuma justa causa ou razão que o levasse a fazer isso, dar publicidade ao teor dessa conversa, declarou Flávio Bolsonaro. Cajuru ainda não se manifestou sobre essa representação. A reação do presidente Bolsonaro? Simples. Ele disse que ele ficou surpreso. Com que interesse ele iria aceitar a ligação de um cara desses? Questionou Jair Bolsonaro em uma conversa a apoiadores. Foi ele quem me ligou. Em momento algum ele disse: estou gravando a conversa aqui, tá? Bolsonaro ainda disse que o parlamentar ligou de novo, como já sabemos, e disse: mande Cajuru divulgar essa outra ligação. E também o presidente falou aos apoiadores que a conversa tratou de outros temas e que pede ao senador Cajuru: podem divulgar tudo da minha parte. Por fim, pessoal, nem mesmo o partido Cidadania, ao qual Jorge Cajuru pertence, aceitou muito bem o que ele fez. Jorge Cajuru foi convidado a se retirar do partido ainda ontem.
segunda-feira, 12 de abril. Finalizando, pessoal, a gravação divulgada pelo senador Jorge Cajuru necessitava de autorização judicial. Não se telefona para o presidente e grava-se a conversa e se vaza o áudio por aí. Não é assim que funciona, não. Então, isso daí já demonstra uma falta de ética do senador Jorge Cajuru, mas isso está bem claro na história dele, na carreira dele, né? Enfim, o senador Cajuru nesse momento, pessoal, aliás, desde o vazamento das conversas, está sendo chamado nas redes sociais de traidor, oportunista, patife, entre outros adjetivos. A verdade é, o senador Cajuru entrou também para o nada honroso hall da fama de traidores do governo federal, ao lado de personalidades como Alexandre Fruta, Joyce Hasselmann, Sérgio Morno. Espero ter esclarecido um pouco mais aí, pessoal. Aguardemos, a CPI da pandemia será realizada amanhã, conforme eu já havia adiantado aqui em um vídeo. Ela foi antecipada para amanhã por decisão do ministro Fux. Fiquemos de olho, então, no que vai acontecer. Um abraço, galera. Tendo mais notícias, voltarei para conversarmos. Abraço grande e até a próxima. Obrigada pela presença, pela paciência e pela audiência.